Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público. E hoje vamos ter uma conversa com o desembargador, Corregedor-Geral de Justiça, Hamilton Eliott Akio. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, aqui no gabinete do desembargador, Corregedor-Geral de Justiça, Hamilton Eliott Akio. E nós vamos ter uma conversa exatamente sobre justiça brasileira e justiça no estado de São Paulo. Dr. Hamilton Eliott Akio nasceu aqui na capital, se formou pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1969. Seu ingresso na magistratura ocorreu em 1973, como juiz substituto da 32ª Circunscrição Judiciária, com sede em Bauru. Trabalhou também nas comarcas de Guaíra e São Paulo. Em 1988 foi promovido ao cargo de juiz do primeiro Tribunal de Alçada Civil. É desembargador desde 1999 e foi eleito para integrar o órgão especial em março de 2012, pelo critério antiguidade. Em dezembro do ano passado foi eleito, já no primeiro turno, Corregedor-Geral da Justiça Paulista para o biênio 2014-2015. Tudo bem, doutor Akio? Tudo bem. A biografia é mais ou menos essa mesmo, e apenas com observação de que eleito para o biênio 2014-2015, eu me aposentarei compulsoriamente cerca de 2 meses antes do fim do mandato. Mas é exatamente esse o currículo. Mas já começamos por esse assunto. O senhor está numa disposição maravilhosa na corregedoria. O senhor concorda com essa questão de ter que se aposentar ao completar os 70 anos? Olha, curiosamente, apesar de estar sujeito a essa aposentadoria compulsória, que alguns chamam de expulsória, eu sou contrário à prorrogação do prazo para aposentadoria. E digo isso porque a mim parece que o juiz que tem uma longa carreira, e eu tenho 45 anos de serviço público, 42 como juiz e 3 como promotor de justiça, ele deve se aposentar quando ainda está em condições de fazer alguma coisa por ele e pela sua família. Isso não implica necessariamente em se tornar advogado, mas eu tive uma carreira universitária que pretendo retomar. Eu estou realmente muito bem de saúde, apesar de um histórico de doença cardíaca, mas estou bem de saúde e pretendo desenvolver uma série de atividades, provavelmente não ligadas à advocacia, depois da minha aposentadoria. Eu acho importante que nós demos a oportunidade para os mais novos, porque a nossa carreira já está, de certa forma, trancada. Um juiz que chega hoje à entrância final demorará no mínimo 20, 25 anos para chegar ao tribunal. E isso pode desestimular uma série de vocações. Então, eu sei que não vou me aposentar com mágoa alguma,
Pelo contrário, eu acredito que quando se tem a consciência de que o dever foi cumprido, a aposentadoria é um momento feliz. E eu vou me aposentar em outubro do ano que vem feliz. Que bom. Doutor Acker, nós estamos falando com servidores públicos e nós estamos falando com o cidadão. O nosso programa tenta atingir realmente aquele que paga impostos e aquele que é um servidor de quem paga impostos, especialmente os servidores da Justiça. O que é e como funciona a Corregedoria Geral de Justiça? A Corregedoria talvez seja uma das funções mais complexas dentro da estrutura do Judiciário, porque acabou sendo atribuída à Corregedoria uma gama muito grande de funções. Mas eu vou dizer um pouco do que eu disse ontem numa palestra à noite numa universidade lá em Santos, a respeito da atividade correcional. As pessoas geralmente veem a Corregedoria como o órgão censor. E eu sempre afirmo, inclusive nas correições, eu começo afirmando isso, a Corregedoria não é inquisição, o corregedor não é Torquemada, não gosto que usem a expressão órgão censório como sinônimo de corregedoria. Eu prefiro entender que a função da corregedoria e do corregedor não é propriamente corrigir, mas correger. Quer dizer, reger com, caminhar com, orientar para. Então, eu gosto da Corregedoria como um órgão de orientação, de normatização e, claro, de fiscalização. Né? Todos os homens têm seus defeitos e suas qualidades. Eu acho importante que os defeitos sejam sanados e as qualidades sejam exaltadas. Então, eu acho que a minha função como corregedor é essa, é de indicar os defeitos, indicar soluções para esses problemas e incentivar aquilo que é bom, as boas práticas. A Corregedoria tem a função de normatizar. Nós temos hoje nas normas da Corregedoria perto de 1.200 artigos, não é? Nós temos a obrigação de normatizar tanto o setor judicial quanto o extrajudicial. E as normas da Corregedoria estão em constante transformação, evolução. Agora, lhe dou 2 exemplos. Nós temos, há poucos dias, eu assinei um provimento normatizando de forma sistemática o processo digital. Isso é função da Corregedoria. Estou estudando, em conjunto com as associações de base, todo o capítulo das normas da Corregedoria relativos aos oficiais de justiça, inclusive a remuneração dos oficiais de justiça. Mas fazemos isso em conjunto com as associações de oficiais de justiça. Além de normatizar, nós temos que monitorar para ver se essas boas práticas estão sendo aplicadas. E, na eventualidade de um desvio de conduta, e felizmente os desvios de conduta não são muitos, são poucos, de coibir e daí sim punir. Mas só quando há realmente um desvio de conduta. Eu vejo a Corregedoria com essa feição. E a Corregedoria acabou por assumir uma série de atribuições. Por exemplo, nós temos a execução criminal, que também acaba competindo à Corregedoria. A coordenação da execução criminal, nós temos 220 mil presos no estado de São Paulo.
De certa forma, nós trabalhamos articulados com a Coordenadoria da Infância, então tratamos também da questão da infância e juventude. Monitoramos a produção dos juízes todos do Estado de São Paulo. Hoje esse monitoramento é feito de uma maneira um pouco mais rápida, muitas vezes online, nós podemos fazer esse monitoramento e servimos como instância recursal nos casos de atuação dos juízes de primeiro grau corregedores permanentes. Mas é uma gama muito grande de atribuições. Um grande trabalho. Nessa colocação do senhor do que é a corregedoria, entra uma coisa importante lançada pelo senhor, que é a justiça cordial. Aliás, que foi um artigo do senhor na revista eletrônica que o tribunal colocou no site. Gostaria que o senhor falasse sobre justiça cordial. Bem, eu acredito que o senhor poderia falar sobre a justiça cordial, porque o senhor foi um dos signatários sim. do termo de compromisso da justiça cordial. Eu observei o seguinte: há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu começava ainda jovenzinho a minha carreira, nós tínhamos no fórum aquilo que chamávamos de família forense. Eu sou desta época, porque entrei em 67 no Tribunal de Justiça. Nós tínhamos uma família forense, o clima era de cordialidade, de respeito. Eu me lembro que, muito a miúde, nós nos confraternizávamos, nos reuníamos, juízes, promotores, advogados, oficiais de justiça, funcionários, né? Nós tínhamos esse entrosamento, não é? Que facilitava o nosso trabalho. Com o tempo, com a dificuldade da vida moderna e com o gigantismo do judiciário, esse tipo de relacionamento foi desaparecendo. As relações humanas se esgarçaram. Então, a ideia é, de alguma maneira, restaurar esse espírito. Não é? Os embates devem se realizar dentro do processo, eles não podem sair do âmbito do processo, eles não podem ser personalizados e muito menos fulanizados. Então, nós convocamos todas as entidades que atuam na prestação jurisdicional, e a CETEG, que o senhor preside, foi uma delas, e celebramos um pacto, um compromisso de cordialidade. E isso ocorreu numa cerimônia aqui no Salão dos Passos Perdidos, com a participação, o salão repleto, não é? Uma bela palestra sobre cordialidade, e nós, do tribunal, dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, inclusive Justiça do Trabalho, do Ministério Público, das instituições dos advogados e dos funcionários, assinamos um termo em que nós nos comprometíamos simplesmente à cordialidade nas nossas relações. E hoje eu sempre afirmo que cordialidade é alguma coisa que contagia, é contagiosa, mas faz muito bem para a saúde. Né? Eu tive oportunidade de ler há poucos dias, e até postei uma frase do Papa Francisco, em que ele diz: hoje, se puder, se for possível, dê um sorriso a um desconhecido na rua. Pode ser a única manifestação de amor que ele terá nesse dia. Então, o que nós queremos com a justiça cordial é isso, é reumanizar a justiça. Não é? Isso se manifesta de várias maneiras, no tratamento com os funcionários, no respeito entre todos, na pontualidade, na assiduidade, não é?
O juiz cordial não deixa os advogados e as testemunhas esperando para começar a audiência. Não é? Então, o que nós queremos isso é uma justiça humana e cordial. E é um grande trabalho, né, desembargador, porque eu até numa reunião que tivemos com o presidente Nalini, até coloquei isso, que nós queremos trabalhar por essa cordialidade e às vezes esse gigantismo que a Justiça Estadual aqui em São Paulo tomou, nos afasta realmente bastante dessa cordialidade e às vezes até porque o servidor se sente mal colocado, maltratado. Nessa ocasião, eu até disse ao doutor Nalini que são questões de prédios que estão mal administrados, não por culpa da administração, não, na maioria das vezes é porque o Estado não repassa o dinheiro necessário para que a justiça faça o que precisa ser feito. Isso atrapalha bastante, né, doutor? Atrapalha. Com essa questão de recursos materiais, é uma deficiência permanente e que só será resolvida no momento em que as custas processuais reverterem para o judiciário. Parece-me que o que o Estado arrecada com custas, e São Paulo proporcionalmente é o estado que menos arrecada com custas, em comparação com o resto do Brasil, porque a nossa legislação estadual é falha, mas o que o Estado arrecada com custas é mais do que o Estado despende com o judiciário. O Rio de Janeiro já resolveu essa situação. As custas processuais no Rio revertem para o judiciário. Nós aqui não temos isso. Nós tivemos uma resolução da época da presidência do desembargador Luiz Elias Tâmbara, que previa isso, a reversão para o judiciário das custas, mas que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por vício de iniciativa. Nós temos um projeto de uma lei federal de custas. Se nós conseguirmos essa lei federal de custas, não sei se isso acontecerá em 1 ano, em 10 anos, mas eu acho que vai ser a carta de alforria de todo o judiciário. E é urgente, com certeza. É urgente, mas será, quer dizer, nos liberará de estarmos sempre com o pires na mão, pedindo ao Executivo. O senhor participou, aliás, foi aqui em São Paulo que aconteceu o ENCOGE, foi o Encontro das Corregedorias de todos os estados. Fale um pouquinho disso, como foi este encontro e que decisões foram tomadas nesse encontro das corregedorias? Como é que o senhor viu os outros estados também nesse encontro? Existe no Brasil um chamado Colégio Permanente de Corregedores Gerais de Justiça, composto pelos corregedores de todos os estados brasileiros. E nós temos 27 estados, mas temos mais de 27 corregedores, porque alguns estados, inclusive de dimensões muito menores do que São Paulo, tem 2 corregedores, um para a capital e um para o interior, ou um para o judicial e um para o extrajudicial. Aqui temos um só. Mas estiveram reunidos aqui todos os corregedores, com exceção do corregedor do Estado do Rio de Janeiro, que não participa dessas reuniões. E aqui tivemos 2 dias e meio de trabalho intenso, com mesas redondas, palestras, laboratórios, e disso resultou um proveito muito grande, porque é uma troca de experiência entre as corregedorias. Mas eu posso dizer que, sem falsa modéstia, que o Estado de São Paulo está bem à frente. A corregedoria aqui no Estado de São Paulo está nessa parte de normatização bem à frente, mas algumas decisões constaram, algumas conclusões constaram da chamada Carta de São Paulo, que os corregedores encaminharam ao CNJ e ao Supremo Tribunal Federal.
Uma delas foi no sentido de que se mantivesse a autonomia de cada tribunal estadual com relação à escolha do seu sistema de processo eletrônico. Porque nós temos aqui um sistema, que é o SAGE, e o CNJ quis nos impor o sistema dele. E o que nós achamos é que cada estado deve ter o seu sistema, o sistema que escolher. O que é essencial é que esses sistemas consigam conversar entre si. Então, a função do CNJ não seria impor um sistema único, mas criar um sistema de intercomunicação entre todos os sistemas estaduais. Isso foi uma conclusão praticamente de todos os corregedores. Não é? Nós manifestamos a nossa confiança na nova presidência do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, agora exercida pelo ministro Lewandowski, que foi desembargador nosso aqui do Tribunal de Justiça. A nova corregedora geral, a ministra Nancy Andrighi, é uma juíza de carreira. Pela primeira vez, o corregedor nacional é um juiz estadual de carreira. Ela é amiga pessoal, tanto minha como do doutor Nalim, que nós conhecemos há muitos anos, e que já demonstrou a intenção de tomar algumas medidas para valorizar as corregedorias estaduais. Mas uma das metas, tanto da Corregedoria Nacional como da estadual, é valorizar a justiça de primeira instância. É a valorização da primeira instância que, a partir de um certo momento, foi, de certo modo, sucateada. Muito bem, conversamos nesse programa de hoje com o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Hamilton Eliotti Akel. Mas não acaba neste programa a nossa conversa com ele. Vamos continuar no nosso próximo programa. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, deu início no último mês de agosto às atividades na nova ala de quimioterapia do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira. Com mais conforto e modernidade, o setor, que realiza cerca de 50 sessões de quimioterapia por dia, foi totalmente reformado e ampliado, passando dos atuais 280 metros quadrados para 555 metros quadrados. O número de leitos na químio passou de 4 para 6 e o de poltronas para observação de 18 para 23. O novo espaço tem características especiais para atendimento à população idosa, incluindo adaptação de consultórios, área física com dimensões adequadas e acessibilidade, além de uma ala de emergência e televisores, entre outras coisas. O local também foi interligado com o ambulatório para facilitar o atendimento aos pacientes. A modernização da ala de quimioterapia faz parte do projeto de reforma do hospital, que vem recebendo cerca de 146 milhões de reais de investimento do governo do estado de São Paulo. O hospital também ganhará em breve um centro de promoção e proteção à saúde do idoso, um prédio de utilidades e uma nova ala de radiologia. O novo pronto-socorro do Hospital do Servidor Público já foi entregue aos usuários no último dia 19 de maio. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para a nova etapa do programa de mestrado e doutorado, você que quer progredir na carreira, que garante aos professores da rede estadual de ensino bolsas mensais de até R$ 1.600 em cursos de especialização que podem ser utilizados para evolução funcional e aumento de 5% no salário. O cadastro vai até a próxima semana, não deixe para a última hora. Se encerra no próximo dia 15 de setembro, segunda-feira da próxima semana, e pode ser feito no portal da Secretaria de Estado da Educação, endereço www.educacal, educação sem nenhum acento,
e você procura pelo link Cursos em Andamento. O programa é voltado a professores, supervisores de ensino e diretores das escolas estaduais. Para os docentes selecionados pelo programa, a Secretaria pagará bolsas de até R$ 1.300 para os cursos de mestrado e R$ 1.600 para os cursos de doutorado. No cadastro, o professor tem que apresentar projeto acadêmico para concorrer à bolsa. Além disso, os candidatos já devem atender alguns critérios, como estar matriculado em uma especialização na disciplina de exercício e ser titular de cargo efetivo ou estável da Secretaria. Cidadania e Serviço Público há 15 anos no ar. Recentemente aí completamos 800 programas, são mais de 400 horas ao longo desses 15 anos, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Ligue para nós. 11 3104 3836, mande suas mensagens para o nosso e-mail, o fespesp@fespesp.org, visite o nosso site, o www.fespesp.org, visite a nossa fanpage no Facebook, procure lá por Federação Fespesp ou então vá diretamente no endereço www.facebook.com.br, aliás, www.facebook.com/, confira aí na tela, fed.fespesp. E você já sabe, programa Cidadania e Serviço Público, você acompanha online no site da TV Aberta todos os domingos às 9 da noite. Mas depois já está lá no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E aí também é arquivado no nosso site, sob o ícone Fespesp da TV, todos os programas. E aí você acompanha mais uma vez, quer tirar alguma dúvida, quer ver mais uma vez, quantas vezes você quiser, da forma que quiser, a hora que quiser e de qualquer lugar que você quiser. Uma boa semana a todos. Parabéns pela nossa pátria, pelo 7 de setembro que se comemora hoje. Que a independência não seja apenas um sonho, que ela seja realidade. Uma boa semana a todos.